porque assim, fala tudo, não esconda nada sobre. Vocês não se incomodam de olhar pro celular, né? Eu sei que é feio na televisão, mas não tem como. Não, gente, é muita coisa. Explica pra gente dessas novas informações que surgiram do contrato do Memphis do Corinthians, Salazar. Vamos lá, Marina, é o seguinte, a gente teve acesso aos contratos do Memphis Depay, são 5 contratos relacionados a essa contratação do Corinthians, né? Ele tem um contrato de salário ali, de trabalho, contrato de imagem, contrato de luva, contrato de premiações, bonificações e o contrato do Corinthians com a Esportes da Sorte, que cita a participação da patrocinadora no pagamento de um atleta, que no caso é o Memphis Depay. A gente teve acesso a esses contratos lá no início da semana. Hoje algumas informações foram divulgadas pelo GE, a gente tem mais informações aqui de maneira mais detalhada. Claro que aqui a gente não tem talvez todo o tempo do mundo para detalhar tudo que está escrito. A gente vai tentar resumir. Vou pedir para a Marina, você não quer chamar as telas, Marina? A gente começa mostrando então as telas, que acho que vai ficar mais fácil para o telespectador visualizar didático, enquanto, né, a gente vai falando. Perfeito, então bora lá. Contrato de Memphis com o Timão. Vai você, Salazar, vai nos falando aí, ó. Essa parte de salário é referente ao contrato de trabalho que ele tem com o Corinthians, a soma ali dos 23 meses de contrato, 28 milhões. Gente, é tudo em euro, eu estou convertendo para real, usando a moeda de hoje. O salário dele foi fixado em 6,17 do euro em relação ao real, os demais não. Então, a gente tem que entender que esses valores podem aumentar caso a moeda brasileira se desvalorize em relação ao euro, menos o salário. Fixaram o euro? Fixaram no contrato só de trabalho. Tá. Luva, imagem não. Tá. Então, o que o torcedor tem que entender? Durante os 23 meses, o Corinthians vai ter que pagar aí de contrato de trabalho cerca de 28,3 milhões para o Memphis Depay, de imagem mais 28,3 milhões e de luvas 25,2 milhões. Luvas não é uma coisa mensal, ela não está diluída. São 3 bagatelas, são uma em setembro de 2024, setembro de 2025 e julho de 2026. Pegou a chave, né? Aí tem que dar aquela entrada, né? Dá aquela entrada, né? Tá. Famoso sinal, aí depois né? tem as parcelas, né? Né? Vamos lá. Tá. Esse daí, beleza. Vamos lá. Valor. Tá, agora sim. Aí, esse aí para o torcedor entender o seguinte. O Memphis Depay tem as bonificações, né? Ele pode alcançar ali, se fizer tantos gols, se jogar tantos jogos. Então eu estou resumindo para vocês o seguinte. Vamos imaginar que o Memphis Depay não alcançou nenhuma meta. E o Corinthians não ganhou nenhum título. Tá, nesse tempo todo nesse dele. tempo todo de contrato. Né? O Corinthians vai ter que pagar para ele só luva, salário e imagem, os 81,9 milhões. Então, 81,9 milhões é o mínimo. É o fixo, e isso vai ter que pagar, tá certo? Agora, ele tem bonificações por jogos, por gols e tudo mais. Se ele bater todas aquelas metas, sobe para 137 milhões de reais. E se o Corinthians bater campeão de tudo? Ele chegou ali nas metas de gols, de jogos, o time bateu campeão de tudo, ele entrou para a seleção do campeonato, enfim, todas as bonificações que estão listadas no contrato, aí esse contrato pode chegar a 170 milhões de reais, ou até mais do que isso, porque ele também recebe proporcionalmente a títulos que o Corinthians vem a ganhar em 2026. Bateu o campeão brasileiro em 2026, ele jogou 10 jogos antes de ir embora. Tem que pagar proporcionalmente. Então pode superar os 170 milhões de reais o contrato do Corinthians com o Memphis Depay. Então percebam, existem muitas variáveis nesse contrato. Tem o valor mínimo ali em cima, tem o mínimo sem os títulos, só com as bonificações, e tem ali, se o Corinthians bater campeão de tudo, ele bater as metas de gols, de jogos, e aí esse contrato supera os 170 milhões de reais. A patrocinadora do Corinthians vai bancar 57 milhões de reais. Vou dar uma resumida aqui para vocês. Desses 57 milhões de reais, 36 milhões eles pagam mensalmente. Então é 1,5 milhão por mês. Então da patrocinadora tem 1,5 milhão que pinga todo mês, que vai para o salário dele. A outra parte ali, ela está relacionada a luvas, que dá 21 milhões. São em até 4 parcelas. A luvas dele com o Corinthians é de 25 milhões, a da Esportes da Sorte é 21, então meio que o Corinthians assumiu 4 milhões ali de luvas e todo o restante fica para o clube pagar. Aí ele bateu meta disso, bateu meta daquilo, tudo sobra para o Corinthians.
Tá? Então é isso que o torcedor precisa entender. E aí quais são essas metas, né? Aí vem uma opinião minha. Eu julgo as metas muito fáceis. Esse contrato vai ficar caro porque, na minha opinião, o Memphis Depay vai bater essas metas. Então temos algumas aqui. Se o Corinthians for campeão de qualquer título, tem que pagar 4,7 milhões de reais para ele, quase 5 milhões de reais, só para ele. É a premiação do Paulistão, Zé. Sim. A premiação do Paulistão é de 5 milhões para o campeão. Ela vai quase inteira para o Memphis Depay se o Corinthians bater campeão paulista. Se ganhar 3, 4 títulos, tem que pagar isso 3, 4 vezes para ele. Quantas vezes for campeão, tem que pagar quase 5 milhões para ele. Então, bateu 3 títulos esse ano, quase 15 milhões na mão do Memphis Depay. E aí tem todos os detalhes ali, eu acho mais fácil até o pessoal acompanhar no site do Gazeta Esportiva, porque se bater, vamos lá, tem um exemplo aqui, 50%, se ele for relacionado para 50% dos jogos do Corinthians... Não precisa nem jogar. Nem jogar. Relacionado para 50% dos jogos até julho. Setembro, quando ele chegou de 24, até julho de 25. Tem que pagar 3 milhões e 100 para ele. 3 milhões, só dele relacionado. E aí é o clube que banca. E aí se ele for relacionado a 60%, mais 1 milhão e pouco. 70%, mais 1 milhão e pouco. Então se ele bateu os 70% relacionado em 70% dos jogos do Corinthians, já dá 6,3 milhões de reais. Se ele participar de até 30 gols, mais 6,3 milhões. Isso até julho, até a temporada europeia. Então chega em julho, zera. Aí de agosto até julho do ano que vem, mesma coisa. Então se ele bater as metas agora e de julho lá para frente bater as metas de novo, ele pode duplicar esses ganhos. E aí é vezes 4, porque é de gols e de jogos. Então esses 6,3 milhões é vezes 4. Assim, é muito dinheiro, por isso que a gente está aqui mostrando ali o mínimo de quase 82 milhões, mas é um máximo que pode superar os 170 milhões de reais. E ele é variável, vou dar outro exemplo. Nesse mês de janeiro não tem premiação, não tem luva, tem salário e imagem. Você abate o que a Esporte da Sorte vai pagar, vai dar uns 2 milhões esse mês. Mas vai ter mês que pode dar 5, 8, 10 milhões. Esse é o problema, Marina. Salazar, Uma coisa que eu até não comentei aqui que é importante a gente destacar, Zé, Marina, esses valores que nós mostramos ali, eles são líquidos, livres de impostos. Esses valores são os que vão para o bolso do Memphis Depay, tá? Para o Corinthians, essa conta é mais cara. Vou dar um exemplo, o contrato dele de imagem, de 28 milhões de reais, para o Corinthians vai custar mais de 35 milhões de reais, porque o Corinthians paga os impostos de tudo que está relacionado no contrato. Então, quando a gente fala ali 80, 137, naqueles mínimos máximos ali, é do que o Memphis vai receber. Para o Corinthians, essa conta é muito mais, a gente não sabe nem quanto é. Quanto que é aí, juntando os impostos de salário, de imagem, um imposto aí diferente, mas assim, não vai ser de 137, não vai ser 81, vai ser muito mais do que isso, porque o Corinthians tem que pagar os impostos. E aí tem a questão da multa rescisória, aí para mim, Zé, estou até curioso pela sua opinião, vamos mostrar aí na tela para o torcedor, esse ponto para mim pega. Multa rescisória do Memphis Depay para clubes do Brasil, 150 milhões de reais, mas 20% vai para ele. Eu nunca vi isso, o jogador ficar com parte da multa do clube. Enfim, isso para mim é novidade. Para o exterior, aí me choca ainda mais com esses tempos de SAF, tem um Textor que tem clube lá, pode comprar, mandar para o Lyon, depois devolve para o Botafogo. Para o exterior, 10 milhões de euros, só que 50% vai para o Memphis, ou seja, a multa é de 5 milhões de euros. Sim. E o Memphis, se quiser ir embora, ele pode tomar essa decisão. Ele vai ali no Corinthians e fala, eu quero ir embora hoje, agora. Ele vai lá pagar 5 milhões de euros para o Corinthians e tchau. Ele pode negociar diretamente com o clube que ele vai jogar. Então, assim, 5 milhões de euros para o Memphis Depay, cara, é nada. Se ele começar a estourar, jogar bem, vier um clube europeu aqui, fala, vou levar. Ele fala, Corinthians, no meio do campeonato, ele fala, Corinthians, vou embora. Então, 5 milhões de euros, um abraço, fui. Você percebeu o rosto do José Paz? Eu estou curioso para ver a opinião do José Paz, que esse ponto da multa rescisória, ainda mais que a gente bateu tanto no Corinthians por causa da multa do Carlos Miguel, 4 milhões, só isso, preço de banana, o cara está se destacando, e o Corinthians pode perder o Memphis Depay por 5 milhões de euros. Não, essa multa rescisória é bem baixa, essa multa para o exterior é nada, para os times lá que tem grana, isso daí 5 milhões de euros para eles é 5 reais aqui para gente, então é muito baixo.
Mas outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu queria ser o Memphis. Eu queria ser esse homem. Ó, Zé, se você... Ele foi falando, o Salazar falou tanto número, tanto dinheiro aqui. Cara, que loucura. Zé, se você for o Memphis, olha só. Você teria direito pagos pelo Corinthians. Vamos lá. Uma casa em condomínio fechado. Boa. Um apartamento para o seu assessor. Segurança Marina. particular Sou eu, espero que armada. seja eu, que seja Segurança a lá assessora. do Messi, aquele lá eu ia contratar. 2 carros blindados com um motorista Beleza. particular para cada veículo. Isso, chofer. 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa. É, pra ver a família. Pra ver Um a família. cozinheiro particular Ótimo, vamos e um contratar. camarote na Neoquímica Arena, Ou além seja, de toda aquela já grana aumentou. que a gente falou ali. Não, isso aí. Acho que daí assim, já- os valores, a gente vê, os valores no futebol Foi estão choque. completamente fora da realidade, mais do que nunca, assim, a E gente o Ronaldo? nunca Quem ganhou essa grana viu. que Nunca, a o gente Ronaldo aqui no ganhou Brasil nunca viu isso, assim, algo parecido. Agora, se combinou, tem que pagar o homem. É E isso. paga, porque ele livrou o Corinthians da Série B. Então paga tudo que vocês combinaram com o homem aí, Corinthians, porque vale a pena cada centavo que vocês pagaram pro Memphis até agora. A grande Porque questão na é a situação era pra estar financeira. jogando a Série B. A situação financeira do clube que é o problema. Não, tudo bem, eu concordo com você. Será que o Agora, clube assim, deveria fazer uma contratação com- dessa agora, nesse momento de vida do Corinthians? aí, Essa é a aí questão você pra vai mim. entrar na É. questão esportiva. Porque assim, se cai pra Série B, o dirigente vai falar assim, poxa, mas aí vai ter uma queda no orçamento, vai ser todo um outro problema. Tem o problema esportivo também. Você contratando um jogador desse nível, você ajuda, ele vai ajudar o time a ficar na Série A, você não vai perder dinheiro, não vai perder cota de TV, vai botando um monte de coisa no bolo. Aí tem a patrocinadora que ajuda. Então, tudo isso vai contratar uma grande marca, um grande jogador, estava na Eurocopa, isso traz mídia, traz imagem pro Corinthians. Mas, tem o, que ser mas analisado. o Salazar, me corrija se eu estiver errada. Na época, quando ele foi trazido para cá, claro que os valores não foram confirmados, mas pelo menos eu tinha a impressão que a patrocinadora em tese pagaria por mais do que esses 50 Eu também, e eu poucos tinha essa milhões. impressão. Porque a informação, Tinha essa impressão. porque a informação das pessoas que participaram da negociação na época, todos os jornalistas publicavam informações semelhantes, uma diferença ou outra, e as fontes, claro, de dentro do clube, de quem estava ali negociando, as informações que chegavam para a gente eram bem diferentes dessas que a gente acabou tá. pegando no contrato agora. Entendi. Essa é a questão. Eu acho que assim, essa situação do Memphis é uma situação muito característica. A gente poucas vezes, agora a gente tá vendo mais, mas um cara desse tamanho, dessa magnitude, que tava jogando uma Eurocopa, sabe? O cara é camisa 10 da Holanda A questão na para Eurocopa. mim é que o Corinthians não poderia jamais, na situação que está, não faz sentido. Você fala, poxa, eu quero centralizar minhas dívidas, lá como o Corinthians pediu a centralização das dívidas, eu não tenho dinheiro para pagar meus credores, recuperação judicial, blá, blá, blá. Você está falando tudo isso para o mercado, para a justiça, e aí você vira as costas ali, vai lá e muito assina um dinheiro, contrato muito desse. dinheiro. Que imagem que você passa? O juiz que está lá para julgar isso fala, mas peraí, vocês estão falando Até que com vocês... os próprios atletas Você dentro entendeu? do elenco também. Exato. Tem uma questão Como é que fica também, agora né? pros A gente atletas? brinca, mas para os atletas que estão ali dentro, É. é muito dinheiro para um cara. E o Corinthians complicado. não pagou os salários dos jogadores deste mês. E o Memphis Ainda estava não com pagou. dele Não pagou tranquilo? ainda. E o Memphis estava com dele Hã? tranquilo? O salário dele? Não, o que chegou para mim é que o elenco, e o Memphis faz parte do elenco, que o elenco tá... Então tudo bem. Tá com, não, que ninguém recebeu. Então, o Memphis também não. Eu acredito então que tá a parte bom. da Esportes da Sorte dele, ele deve ter recebido. De repente ele não recebeu a parte que o Corinthians tem que pagar. Porque tinha uma época no esse Flamengo mês lá mais que o de 2 Romário milhões. ganhava e os outros não. É. Aí é Entendeu? tenso. Aí racha o Mas uma vestiário. parte, com certeza, ele recebeu e os outros não. Isso. Porque a Aí- parte que a patrocinadora banca, em tese, pingou. Sim. Então, assim, o grande problema aí é multa rescisória, assumir um risco gigantesco. E o principal, e se der problema com a patrocinadora? O diretor jurídico da época falou, faz um seguro. Não fizeram. A Ernest Young diz, pega uma garantia. Não pegaram. Então, assim, você assumiu um risco gigante. Você tem um risco da patrocinadora ter um problema lá e você vai ter que fazer, vai ter que assumir tudo. Se der 2 meses de salário atrasado, como é que faz para pagar o cara? Porque ele já pode acionar a justiça. Então, assim, e se ele bater essas metas todas, eu quero ver como é que vai E as pagar metas isso são tudo. baixas. Muito fáceis. Aí, vamos ver. Gente Tempo do dirá. céu. Ai, passamos por esse assunto que eu tava nervosa aqui pra passar, mas tem, como o Salazar disse, tem muita coisa lá no site, Dá uma vocês olhada entram lá. lá porque tem tudo. Porque agora chegou